Existe algo que Neville Goddard, Abraham Hicks, Joseph Murphy, Napoleon Hill, Bob Proctor e Joe Dispenza, todos, absolutamente todos concordam? Sim. E não é o que você pensa. Não é sobre visualizar um carro. Não é sobre repetir afirmações no espelho. E definitivamente não é sobre pedir para o universo e esperar sentado. O que esses mestres da manifestação realmente ensinam vai muito além do que a internet simplificou. Nos próximos minutos, você vai descobrir os 3 princípios fundamentais que todos eles concordam. E quando você entender isso de verdade, a forma como você cria sua realidade nunca mais será a mesma. Porque a verdade é esta: você já está manifestando, agora mesmo, a cada pensamento, a cada crença, a cada estado emocional. A pergunta não é se você manifesta, mas o que você está manifestando sem perceber. Então, respire fundo, preste atenção, porque o que você vai ouvir aqui pode ser exatamente o clique mental que faltava. Vamos começar pelo princípio mais importante. O consenso número 1 entre todos esses mestres: não é a sua mente consciente que cria a realidade, é o seu subconsciente. Joseph Murphy disse com todas as letras: o que quer que você imprima no seu subconsciente se expressa na tela do espaço, como condição, experiência e evento. Neville Goddard foi ainda mais direto: a imaginação subconsciente é Deus em ação. E Napoleon Hill, em Quem Pensa Enriquece, deixou claro: tudo o que o homem cria começa na forma de um pensamento dominante. Percebe o padrão? Todos eles estão dizendo: o que você pensa conscientemente não importa muito se o seu subconsciente acredita no oposto. Você pode repetir 1000 vezes: eu sou rico, mas se lá no fundo, no nível subconsciente, você se sente pobre, inadequado, indigno, é isso que vai se manifestar. Bob Proctor explicava isso com uma analogia perfeita. A mente consciente é o jardineiro, a mente subconsciente é o jardim. O jardim não se importa com o que você planta, ele só faz crescer. Plante tomates, colhe tomates. Plante ervas daninhas, colhe ervas daninhas. E aqui está o problema: a maioria das pessoas está plantando ervas daninhas sem perceber. Porque o subconsciente foi programado desde a infância, pelos seus pais, professores, pela sociedade, pela mídia, e essa programação está rodando em segundo plano, 24 horas por dia, criando sua realidade. Joe Dispenza traz isso para a neurociência. Ele diz: 95% de quem você é aos 35 anos é um conjunto de programas subconscientes, comportamentos automáticos, reações emocionais e crenças. Então, o primeiro princípio fundamental é este: para mudar sua realidade externa, você precisa reprogramar sua realidade interna. E isso significa acessar o subconsciente. Não adianta pensamento positivo superficial. Não adianta afirmação mecânica. É preciso ir mais fundo. E como fazer isso? Todos os mestres concordam: através de estados alterados de consciência. Pode ser meditação profunda, como Dispenza ensina. Pode ser no estado entre sono e vigília, como Murphy e Neville recomendam. Pode ser através da repetição emocional intensa, como Hill sugeria. Mas o princípio é o mesmo. Você precisa burlar o guarda da mente consciente e plantar novas sementes diretamente no jardim do subconsciente, porque é lá que a mágica acontece. Agora, o segundo consenso absoluto entre todos esses mestres: não é o que você pensa, é o que você sente. Neville Goddard tinha uma frase que resume tudo: o sentimento é o segredo. Ele não disse: a visualização é o segredo. Não disse: as palavras são o segredo. Disse: sentimento. Abraham Hicks construiu todo o ensinamento em torno disso. Você não atrai o que quer, você atrai o que você vibra. E vibração é emoção. Joseph Murphy explicava: sinta a realidade do seu desejo. Você deve sentir-se rico para atrair riqueza. E aqui está
a diferença entre quem manifesta e quem só sonha. Sonhadores visualizam coisas, criadores incorporam estados. Deixa eu explicar melhor. Quando você visualiza uma casa nova, um carro, um relacionamento e sente falta, desejo, necessidade, você está reforçando a vibração da ausência. E o universo, ou sua mente subconsciente, ou seja lá como você queira chamar, responde à frequência emocional que você está emitindo. Frequência de carência atrai mais carência. Frequência de medo atrai mais medo. Mas frequência de realização atrai realização. Bob Proctor sempre dizia: pensamentos se tornam coisas, mas apenas quando carregados com emoção e sentimento. Joe Dispenza vai além. Quando você combina uma intenção clara com uma emoção elevada, você sinaliza o campo quântico de novas formas. Todos eles concordam nisso. O sentimento é o combustível, é a energia, é a linguagem que o subconsciente entende. Então, como você usa isso na prática? Não basta visualizar, você precisa sentir como se já tivesse. Neville chamava isso de ocupar o estado, viver a partir do fim. Napoleon Hill chamava de fé aplicada, acreditar com tanta convicção que você age como se já fosse verdade. E aqui está a chave que a maioria ignora. Você não precisa fingir até conseguir de forma falsa. Você precisa encontrar o sentimento genuíno da realização agora. Como? Gratidão, alegria antecipada, confiança tranquila. Quando você está verdadeiramente grato, você não está na vibração da falta. Quando você sente alegria antecipada, você está na frequência da expectativa positiva. Quando você tem confiança tranquila, você está no estado de quem já sabe que é apenas questão de tempo. Esse é o estado de ser que todos os mestres ensinam. E é aqui que a maioria falha, porque elas querem sentir quando ver, mas a lei funciona ao contrário. Você precisa sentir para ver. Você precisa se tornar a versão de você que já tem aquilo, internamente primeiro, emocionalmente primeiro. E quando você faz isso de forma consistente, o mundo externo não tem escolha, a não ser se reorganizar para refletir esse novo estado interno. Porque isso nos leva ao terceiro princípio. O terceiro e último consenso entre todos esses mestres é talvez o mais poderoso. Você não está tentando conseguir algo. Você está lembrando quem você realmente é. Neville Goddard ensinava: Deus está em você como sua própria consciência maravilhosa. Não fora, não distante, não separado. Como você. Abraham Hicks diz: você é uma extensão da fonte de energia. Joseph Murphy: você é a totalidade invisível de Deus fazendo-se visível. Todos eles apontam para a mesma verdade revolucionária. Você não está implorando a um universo indiferente. Você não está tentando convencer Deus. Você não está lutando contra forças externas. Você é a força criativa. Joe Dispenza coloca em termos científicos: quando você muda sua mente, você muda sua energia. Quando muda sua energia, você muda sua vida. Bob Proctor ensinava: você não está neste universo, você é o universo expresso em forma humana. Isso muda tudo, porque se você é o Criador, não há nada para pedir, há apenas estados para escolher. Não há nada para merecer, você já é digno por existir. Não há escassez, porque a fonte infinita está dentro de você. Napoleon Hill descobriu isso através de décadas estudando os mais bem-sucedidos. Todos eles tinham uma coisa em comum: uma convicção profunda de que eram os mestres do seu destino, os capitães da sua alma, não vítimas, criadores. E aqui está a responsabilidade que vem com esse poder. Se você é o criador, então você é responsável não por tudo o que acontece no mundo, mas pela sua experiência do mundo, pela sua interpretação, pelo significado que você dá, pelo estado que você escolhe ocupar. E sim, é uma escolha. Pode não parecer no começo.
porque você está tão identificado com os padrões automáticos do subconsciente que parece que as emoções acontecem com você. Mas todos esses mestres concordam, com prática, com consciência, com intenção deliberada, você pode escolher. Você pode escolher paz em vez de ansiedade. Você pode escolher confiança em vez de dúvida. Você pode escolher a versão de você que já vive a realidade desejada. E aqui está a beleza. Quanto mais você faz isso, mais fácil fica, porque você está literalmente reconfigurando circuitos neurais. Você está reprogramando o subconsciente. Você está mudando sua frequência vibracional. E a realidade externa? Ela não tem escolha, a não ser se ajustar. Não por mágica, mas porque você começa a ver oportunidades que antes eram invisíveis. Você toma ações que antes pareciam impossíveis. Você atrai pessoas e circunstâncias que ressoam com sua nova frequência. Você se torna um ímã para a realidade que corresponde ao seu estado interno, porque como todos eles concordam, o exterior é sempre um reflexo do interior. Sempre foi, sempre será. Então vamos recapitular os 3 princípios fundamentais que todos os mestres da manifestação concordam. 1. É o seu subconsciente que cria a realidade, não a mente consciente. Então você precisa aprender a programar diretamente o jardim da sua mente profunda. 2. Sentimento é a linguagem da criação. Não basta pensar ou visualizar. Você precisa incorporar o estado emocional da realização antes de ela aparecer. 3. Você já é o criador. Não está pedindo permissão, não está esperando merecimento. Você está simplesmente escolhendo qual versão de você vai ocupar hoje. E aqui está Deus, verdade final que todos eles compartilham. Isso não é teoria, não é filosofia abstrata, não é autoajuda fofa. É uma lei, como a gravidade, como a eletricidade. Você pode acreditar ou não, pode entender ou não, mas ela está funcionando, agora mesmo, a cada pensamento dominante, a cada emoção recorrente, a cada crença subconsciente. Você está manifestando. A única questão é, você está manifestando por padrão ou por design? Está criando conscientemente ou inconscientemente? Porque a diferença entre uma vida de luta e uma vida de fluxo não é sorte. Não é privilégio, não é circunstância externa. É o domínio desses 3 princípios. Neville sabia disso. Murphy sabia. Hill descobriu através de seus estudos. Abraham Hicks canaliza isso. Proctor dedicou a vida a ensinar. Dispenza está provando cientificamente. E agora você sabe também. Então, o que você vai fazer com essa informação? Vai continuar vivendo no piloto automático, deixando o subconsciente programado pela sua história passada criar mais do mesmo? Ou vai assumir o controle, vai escolher os pensamentos, vai cultivar os sentimentos, vai ocupar o estado da versão de você que já vive a realidade desejada? A escolha sempre foi sua, sempre foi, e a melhor parte. Você pode começar agora, não amanhã. Não quando as circunstâncias melhorarem, agora. Feche os olhos por um momento depois desse vídeo. Sinta a versão de você que já tem aquilo que deseja. Não force, apenas permita. E então viva hoje a partir desse estado. Um pensamento de cada vez, uma emoção de cada vez, uma escolha de cada vez. Porque é assim que a mágica acontece. Não de uma vez, mas consistentemente, deliberadamente. Conscientemente, você é o Criador. Você sempre foi, você sempre será, e agora você sabe exatamente como usar esse poder.